Tá. Bom dia, gente. Eu andei enfrentando aqui uns problemas, né, na internet e estou muito feliz de poder finalmente dar continuidade ao assunto dos anjos. Hoje é o meu segundo vídeo falando sobre anjos e eu quero também aproveitar, assim, para pedir, assim, que quem puder contribuir com algum pequeno valor para me ajudar, porque, assim, ano passado eu estava enfrentando problemas, né, de ficar com a conta no vermelho e ainda como consequência do problema financeiro que eu enfrentei ano passado, esse ano eu tô com uma dívida e tô correndo o risco de ficar com o nome sujo. Aí, assim, quem puder doar qualquer pequeno valor na minha chave Pix, que eu vou deixar aqui, eu ficaria muito agradecida. Aí vamos falar sobre anjos, né? Assim, hoje eu vou falar sobre anjos em outras religiões e também falar sobre o que são anjos caídos. Assim, no judaísmo, o anjo vem da palavra malak, que significa mensageiro, né? Assim como ângelos em latim e grego tem o mesmo significado, né? Do latim e do grego, mensageiro. Eles servem de elo transmissor entre o homem e o Criador. São mencionados em vários trechos da Bíblia hebraica, em textos da literatura rabínica e do folclore judaico. Alguns são citados por nome e mencionados em excertos da liturgia religiosa, servindo de protetores da humanidade e das pessoas individualmente. Possuem inteligência, mas são dependentes do poder divino, assumindo tarefas que aos olhos humanos podem ser boas ou más. No budismo e no hinduísmo, os anjos também são chamados devas e são descritos de forma semelhante às outras religiões ocidentais. O nome deriva do sânscrito divi, que quer dizer brilhar, significando seres brilhantes ou autoluminosos. Dizem que alguns comem e bebem e podem construir formas ilusórias para se manifestarem. A descrição budista para os devas deriva da tradição hindu. No islamismo, né? Assim, a angelologia quer dizer estudo dos anjos. A angelologia islâmica deriva do judaísmo, zoroastrismo e cristianismo primitivo. Admite haver os anjos bons, fiéis a Deus, e os maus, subordinados de Iblis ou Shaitan, e que se recusaram a homenagear Adão. Eu não sei se é Iblis ou sei lá o que, Shaitan, porque eu não falo árabe. O islamismo também divide os anjos em hierarquias. Em primeiro lugar, há os tronos de Deus, com formas de leão, águia, touro e homem. E depois o querubim e os 4 arcanjos. Jibuil, o revelador, auxiliar de Maomé. Mical, o provedor. Israel, o anjo da morte. E Israfil, o anjo do julgamento e que tocará a trombeta no juízo final. Também há os gênios, ou djinns, que se alimentam, reproduzem e morrem. Eu não entendo como pode ser isso. No espiritismo, a descrição dos anjos é semelhante à descrição judaico-cristã. Eles são mensageiros dos planos superiores, mas não lhe é atribuída forma ou aparência. O espiritismo sustenta que os anjos estão nesse ponto evolutivo por mérito próprio e são espíritos santificados, livres da interferência da matéria. Allan Kardec os vê como espíritos elevados, protetores dos necessitados e mensageiros do amor. De acordo com o espiritismo, os anjos alcançaram a perfeição passível de que ser alcançada pelas criaturas, tendo passado então a dedicar sua existência a cumprir a vontade de Deus. Os anjos são as almas dos homens que chegaram ao mais alto grau de perfeição. Por fim, vamos falar dos anjos caídos. Nas teologias católica e protestante, o anjo caído, também chamado Nefilim ou querubim, em alguns livros apócrifos, é um anjo que foi expulso do paraíso. Lúcifer é o mais famoso anjo caído. Assim como Lúcifer, muitos anjos caídos escolheram ficar na terra, já que teriam livre acesso ao inferno e à terra. Segundo as escrituras, há textos em que eles se reproduzem com homens e mulheres, gerando os híbridos ou nefilins. Presume-se que sumiram após o dilúvio, mas também se especula que, por terem livre acesso ao inferno, teriam se salvado. Os anjos caídos são 7 e, dentre eles, foram expulsos 3
por inflarem ambições. 2, por incorrerem no amor. Chamado Azazel, que teria ajudado Lúcifer a alçar-se ao poder. E último, por razão desconhecida. Entre as imagens de um anjo caído, podemos citar um homem com asas de morcego, anjos de asas negras, com asas quebradas ou sem seu halo. Como a gente vê, assim, cada religião tem uma ideia do que é um anjo. Então, a gente pode se perguntar, qual delas seria a correta? Todas elas não podem estar corretas, né? Porque todas as ideias que elas têm de anjo são diferentes. Como eu mesma já falei, por exemplo, sobre cada pessoa que teve uma suposta revelação sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Cada pessoa teve uma revelação diferente. Então, todas essas pessoas não podem estar certas. Todas essas religiões não podem estar certas sobre o que são os anjos. Porque todas elas se contradizem entre si. Se a gente reparar bem. E aqui eu aproveito neste pequeno vídeo, já que eu terminei o assunto dos anjos, para dizer que no próximo vídeo eu vou falar sobre as bruxas, né? Depois eu vou falar sobre Umbanda, Candomblé, pecado original e o chip com a marca da besta. Eu anotei todos esses pedidos que me fizeram para não esquecer. E assim vai requerer um certo tempo, porque são temas que exigem pesquisa, né? Não vai ser a minha opinião pessoal que vai contar. Principalmente porque eu não quero dar motivo para que alguém possa dizer que eu estou falando sem conhecimento. E vamos trazer à baila mais assim um comentário idiota de uma pessoa, né? Houve uma pessoa que disse, essa figura se acha, né? Fala como se Deus tivesse obrigação de ser babá da pessoa, para a pessoa não decidir dar um fim à própria vida, né? Quer dizer, a pessoa chega, decide dar um fim à própria vida, aí a culpa é de Deus, porque Deus não ficou feito babá da pessoa. Aí eu queria perguntar para essa pessoa, você já leu aquele texto, Pegadas na Areia? Assim, esse texto... Assim, Deus diz para a pessoa, quando uma pessoa está caminhando nela, diz, Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu vi que havia apenas um par. Então o Senhor me abandonou, aí Deus diz para essa pessoa, não, nesse momento eu te carreguei nos braços. Um texto desses dá a entender que Deus cuida da gente, né? E está com a gente nos momentos mais difíceis, para nos dar força. Então eu queria perguntar para essa pessoa, que eu até bloqueei. Bloqueei porque não fiquei aguentando ele dizer que eu tenho o ego do tamanho do mundo, nas nuvens. Quando eu não tenho. Porque eu queria perguntar a essa pessoa, olha, se Deus cuida da gente, aí por que ele não pode ser responsabilizado quando alguém dá um fim à própria vida? E meu amigo, não fique falando de quem decide dar um fim à própria vida como se fosse uma pessoa birrenta, que decide tirar a própria vida por capricho. Porque uma pessoa dessa está no maior estágio de sofrimento. Eu falo isso como uma pessoa que já perdeu alguém por suicídio. Eu já perdi uma pessoa que eu considerava um grande amigo por suicídio. Era uma pessoa ótima. E eu era evangélica, né? Mesmo eu sendo evangélica, eu não conseguia aceitar a ideia de que meu amigo estava no inferno por ter feito mal a si mesmo, porque ele nunca fez mal a ninguém. E eu não sabia que ele tinha depressão. Porque, afinal de contas, né, a depressão pode ser um mal silencioso. É um mal silencioso e muitas pessoas escondem que estão deprimidas. E eu estou dizendo isso porque a gente ainda está em setembro, né? Setembro amarelo. A gente ainda está em setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e ainda existe muito estigma em relação à saúde mental.
E muita gente ainda tem aquele preconceito de que depressão é doença de quem não busca Deus. Né? Eu já vi comentário no meu canal de vídeo meu, de gente que dizendo que depressão é doença de pessoa que não valoriza o que Deus deu, não se contenta com o que Deus deu e fica pensando no que não tem. Se assim fosse, muita pessoa que aparentemente tem tudo não estaria por aí agora metendo uma bala na cabeça. Vamos pensar nisso? Uma pessoa pode ter tudo assim em termos materiais, né? Uma vida aparentemente perfeita. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja feliz. Vamos aprender a nos colocar no lugar do outro antes de julgá-lo. Então, um bom sábado a todos. Eu espero que passem todos muito bem.